Rubens Siqueira, da Comissão Pastoral da Terra da Bahia. Nós estamos aqui participando do evento promovido pela FASE, do Rio de Janeiro, sobre o caminho das águas. E a experiência que a gente traz da nossa vivência na Bahia e com o Rio São Francisco, na região semiárida do Brasil, é dessa importância da água, seja pela sua presença, seja pela sua ausência, que é o caso do semiárido brasileiro, que na verdade não é completa ausência, porque chove, é o semiárido mais chuvoso do mundo, e a captação de água de chuva tem sido a solução mais viável, sustentável, para garantir condições de vida e produtividade suficiente para as famílias do semiárido mais populoso do mundo, quase a metade dele está na Bahia. Então a gente traz essa experiência. E também a experiência da presença da água, que é o Rio São Francisco. E até em função do semiárido outro que não tem o São Francisco, que é o chamado semiárido setentrional, em que vários governos há muito tempo, desde o tempo do Império, cogitava e acabou se concretizando a transposição das águas do Rio São Francisco para essa região do semiárido chamado setentrional, que não tem um corpo d'água permanente suficiente. E essa luta em torno da transposição nos fez atentar para a água não só como um direito humano, como também a água como sujeito de direito. Se a água do São Francisco chega no norte da Bahia, ela envereda à direita em direção ao Oceano Atlântico, é porque a natureza assim a quis. E a água não chega ao chamado semiárido nordeste setentrional, porque outras soluções que a própria natureza oferece, como essa, da suficiência da chuva, o único problema é a irregularidade delas, não é a completa escassez. Não é? É claro que tudo isso com a crise climática, não é? Com o aquecimento global, e tem-se as estações do ano, o limite entre elas tem perturbado bastante tudo que se faz que depende dos recursos, dos bens da natureza. E por que a água como sujeito de direito para nós passou a ser uma ideia que é recente, inovadora, mas que precisa crescer e estar presente nas nossas lutas e nas ações de governo, nas ações dos poderes da República, nas relações internacionais a respeito disso, né? Nós estamos perto da COP30, mais uma conferência do clima, já uma expectativa negativa, pessimista, porque quantas já houve e não se vai na direção certa de respeitar os processos naturais e acelerar os seus limites, sua crise climática. Estabelecer a água como sujeito de direitos, como outros bens naturais, nos faz pensar em como atribuir e respeitar a prática concreta da efetividade desses direitos. Então era como se nós tivéssemos que perguntar à natureza, e ela já sabe dizer, já diz para nós como ela quer e como ela é. Então, na verdade, os usos excessivos, insustentáveis, abusivos da água, o bem natural essencial, que é a fonte de toda a vida, como também de outros, como do próprio solo, como da própria floresta, né, de outros bens naturais que estão lá nos seus ecossistemas, assim como tais funcionando, e a nossa intervenção tem sido desastrosa para a própria existência da vida, dessas outras formas de vida. Então, o aprendizado nosso na luta contra a transposição foi exatamente pensando no direito humano à água e pensando no direito do rio, no direito da água, em ser como ele é, e a nossa convivência, a nossa interface, a nossa combinação de vida, as nossas e deles, pudesse ser harmoniosa e de preservação. Então, recentemente, o governo estabeleceu que a gestão das águas da transposição do Rio São Francisco será numa parceria público-privada, evidencia o que desde o início nós sabíamos, que essa água é uma água cara, tida como a água mais cara do mundo, e é um bem econômico mais do que um bem natural. É um bem natural transformado em hidronegócio, que é uma expressão que nós criamos há muito tempo já, para estabelecer esse confronto entre um bem natural sujeito de direito e um bem natural transformado em bem econômico,
que virou hidronegócio, né? Então, assim, a nossa relação, nosso uso das águas tem sido muito mais em função do negócio, da lucratividade, que ela, como é um bem essencial, é também um bem econômico, que o jogo do mercado das águas, né? O mercado de outorgas ainda não estabeleceu, que outorgas é quando uma empresa, um município, um ente, consegue da Agência Nacional de Águas ou dos órgãos de água dos estados a concessão para poder captar e fazer uso dessa água. Então, isso é uma bagunça, há um excesso de outorgas e de retiradas de água, né? Nós temos feito esse trabalho junto com as comunidades ribeirinhas no oeste da Bahia, identificando as águas que eram existentes e hoje não existem mais. São mais de 7.000 quilômetros de águas mortas e mais de 3.000 quilômetros de água em estado crítico. Então, assim, por conta dessa desordem que interessa ao mercado de águas, ao hidronegócio, fazer, né, até que isso se acabe. Recente pesquisa revela que mais da metade dos rios brasileiros perderam vazão. O Rio São Francisco perdeu 60% do seu espelho d'água nos últimos 30 anos, exatamente por conta desses usos abusivos, principalmente do agronegócio e das mineradoras. Então, o debate sobre o caminho das águas tem sido interessante porque nos coloca no caminho delas como um ente colaborativo delas e não um ente abusivo, destrutivo delas. Então, estabelecer o direito das águas no caminho das águas é como nós garantimos a vida, não só a vida humana, mas a vida de toda a natureza e de todo o planeta, enquanto ainda for possível. O tempo está cada vez menor para que isso aconteça.